Olá, tudo bem? Hoje eu vou falar de um tema super gostoso de falar, de estudar, de entender, e eu acho que muitas mamães gostam de falar sobre isso também, que é a amamentação. E o tema que eu queria mais falar dentro da amamentação é um pouquinho sobre a fisiologia da amamentação. Então, assim, quando eu tive que amamentar minha filha, eu percebi que a amamentação não era algo tão fisiológico assim, tão natural assim, tá? E eu acho que a gente cresce, né? Toda mulher cresce com essa crença de que amamentar é natural, de que é um instinto materno. Mas na verdade a gente vê que não é bem assim, né? Tem algumas mães que se dão super bem na amamentação, porém tem outras mães que têm muitas dificuldades. Então não é algo tão instintivo e tão natural assim, né? E coisas importantes, né, ajustes importantes que eu tive durante meu processo de amamentação foram extremamente importantes para o sucesso desse aleitamento materno exclusivo até os 6 meses e, no meu caso, até 1 ano de vida da Helena, né? Para quem quiser, tem até um vídeo no Instagram que eu conto um pouquinho sobre como foi a amamentação, né, para mim desde o início, as dificuldades que eu tive e tudo mais. E eu acho que a gente entender um pouquinho de como funciona esse processo de amamentação, né, fisiologicamente, ajuda muito as mamães. Porque quando você entende o que está acontecendo no seu corpo, fica mais fácil de você poder pensar em ajustes, quando isso está ao seu alcance, né? Claro, porque muitas vezes a gente vai precisar de profissionais que nos auxiliem nesse processo. Mas a minha ideia aqui é realmente falar um pouquinho da fisiologia, para que vocês entendam o que está acontecendo aí no corpo de vocês, para que vocês tenham ferramentas para tentar modificar o que vocês podem modificar e procurar um profissional quando isso já foge da sua alçada. Então, esse processo de amamentação, ele é basicamente hormonal. E isso acontece desde esse bebê nascer, né? Muito antes dele nascer, na verdade, já durante a gestação. Então, durante a gestação, nós vamos ter a ação de alguns hormônios, como o estrogênio e a progesterona, que vão estar altos, preparando esse corpo da gestante para a formação desse bebê e para o parto. Então, nesse processo, a mama ela vai ficando maior, mais sensível, a areola ela vai ficando mais escurecida. Existem alguns pequenos nódulos que dentro desses nódulos tem um lubrificante que ele serve para lubrificar a mama e proteger essa mama. Então, ao longo da gestação, todo esse corpo vai sendo preparado para realmente acontecer a amamentação logo após o nascimento. E quando isso acontece, o estrogênio e a progesterona já vão ter uma queda. Então, o bebê nasceu, há uma queda de progesterona e de estrogênio, e agora a prolactina ela aumenta. E agora sim, esse leite está sendo produzido. Porém, não é somente isso que acontece. Então, também tem um reflexo que chama reflexo de ejeção. Então, a partir do momento que o bebê, ele agora pega essa mama, ele vai levar um estímulo, esse estímulo que ocorre no bico, né, na auréola da mama, vai chegar até uma região do nosso cérebro, que é a hipófise, que fica localizada lá no hipotálamo. E é essa região, quando ela recebe esse estímulo de contato nas terminações nervosas da mama, é que vai dar esse comando para a ocitocina agir. E aí a ocitocina vem através da corrente sanguínea, vai lá até a mama e ela faz com que esse leite seja expulso da mama. E aí o bebê começa a mamar. Então, basicamente, é toda uma questão hormonal. Porém, também acontece uma questão que é mais de percepções da mãe. Então, o sistema límbico também está envolvido nesse processo de amamentação.
Então, enquanto a mamãe está amamentando, ela tem as suas sensações, as suas percepções, baseadas em tudo que ela viveu, em tudo que ela leu, em tudo que ela vivenciou, às vezes em outra amamentação, né, de outro filho. Então, tudo aquilo, aquelas percepções, tudo que ela está sentindo naquela amamentação daquele filho, isso também chega nessa mesma região do hipotálamo. E também é o hipotálamo que vai fazer essa conexão aí com a hipófise e fazer essa liberação de ocitocina. Então, isso significa que não é somente hormonal essa produção do leite, né? No caso, essa ejeção do leite, mas também essa questão de percepção, a mãe que está mais tranquila, que está mais calma. Então, aquela mãe que acaricia o bebê, que troca olhares com o bebê. Então, toda essa conexão que acontece entre mãe e bebê, ela também é extremamente importante para que essa amamentação perdure por mais tempo possível e seja realmente eficiente, eficaz para a mãe e para o bebê. E quando isso já começa a já não ser mais parte da mãe, então basicamente aí nas primeiras semanas de vida, essa amamentação ela é regulada realmente pela parte hormonal, por essa parte mais fisiológica mesmo da amamentação. Porém, depois de umas 3 semanas de vida, mais ou menos, se está acontecendo algum problema ali de amamentação ou um problema que está persistindo muito, não está conseguindo ter uma boa pega, não está tendo bons resultados nessa amamentação, ganho de peso e tudo mais, aí já pode acontecer que esse bebê não tenha uma boa eficácia nessa amamentação. E isso pode demonstrar que ele pode ter problemas físicos. Não só o bebê, mas a mãe também ter algum problema físico. E aí a osteopatia ela entra brilhantemente. Por quê? A osteopatia ela vai avaliar esse bebê, ela vai avaliar essa mãe e ver se esse mecanismo, né, de chave e fechadura realmente está se conectando muito bem. Então, muitas vezes, até esse momento, mamãe já consultou aí uma consultora de amamentação, você já fez alguma avaliação com uma fono, enfim. E qualquer problema ali de pega, de posicionamento, provavelmente já deu super certo. E se ainda persiste alguma coisa aí que não está sendo legal, provavelmente a osteopatia vai contribuir e muito para os resultados serem satisfatórios dessa amamentação. Então, o que o osteopata vai fazer? Vai fazer uma avaliação da mãe e do bebê. Da mãe, então nós vamos avaliar como está essa mama, como está as costelas, como estão a torácica. Então, a gente faz uma avaliação de como está o corpo dessa mãe. Essa mama está pronta para receber esse bebê? Então, a gente olha para a mãe. Além disso, a gente cuida também de vários fatores que envolvem a mãe, não só físico. Porque assim, dentro da osteopatia, a gente cuida de uma totalidade, né? O indivíduo como um ser único. E nós não somos somente físico, nós também somos tudo que nós ingerimos e também nós somos tudo que a gente sente, tudo que a gente percebe. Então, quando uma mãe chega com problemas de amamentação, já com um bebê aí de 3 semanas, 30 dias ou até um pouquinho mais, eu vou olhar realmente para todo o contexto que envolve mãe e bebê. Então, mãe, a gente vai realmente olhar nessa parte física e a gente também vai tentar entender como está a nutrição dessa mãe. Não sou nutricionista e jamais vou querer entrar no mérito de passar uma dieta para essa mãe ou fazer recomendações que não cabem a mim. Por isso que muitas vezes essas mamães que na avaliação, quando eu percebo que tem alguma questão nutricional, eu sempre encaminho para uma nutricionista. E esse dado é importante da nutrição, porque eu vejo muitas mamães que às vezes a pega não tá legal, e aí a mamãe já fala, nossa, eu tô comendo canjica, eu tô tomando 5 litros de água, enfim. Então, todas essas coisas que as pessoas falam, né, que aumenta a produção de leite, essa mãe acaba fazendo.
E se eu falar, fica aí de ponta cabeça, que vai produzir mais leite, a mãe vai fazer. Então a gente vê que essas questões, elas não vão determinar esse aumento de produção de leite. O que a gente preza para essa mãe que está amamentando? Que ela se hidrate. Então ela precisa tomar água. Ela não precisa tomar 5 litros. Ela precisa se hidratar constantemente. E se fala muito da mamãe beber água, porque imagina, uma mãe que acabou de ter um neném, que é muito comum a gente falar, nossa, eu nem escovei o dente hoje, nem tirei o pijama hoje. Imagina se essa mãe vai lembrar de tomar água. Então, por isso a importância de manter a água, para melhorar essa nutrição do corpo dela. E em relação à alimentação, é porque o leite é o alimento de ouro para esse bebê. Tudo que ela ingere é extremamente importante porque passa pelo leite para esse bebê. Então, uma mãe se alimentando de uma forma mais natural, sem açúcar, sem farinha branca e sem leites e derivados, é uma mãe que vai ter uma saúde muito melhor, mais disposição para aguentar esses primeiros dias com o bebê e vai estar dando um alimento riquíssimo para esse bebê. Então, a importância da alimentação é a gente entender como é que está essa relação da comida, de tudo que ela está ingerindo para essa amamentação. E a questão de percepção é para a gente entender como é que está esse circuito que a gente comentou no início do vídeo, porque essas informações do que ela está percebendo no meio também fazem com que a ocitocina seja liberada e o leite seja ejetado da mama. Então, a mãe ela precisa estar tranquila. É muito necessário, assim, vai de mãe para mãe, mas uma rede de apoio é muito importante para essa mãe. E quando eu falo rede de apoio, eu não digo só, de repente, a mãe ou a sogra ou outra pessoa externa, às vezes o próprio marido, se realmente um apoio para ela naquele momento que demanda tanta energia para aquele ser tão pequenininho. Então, essa mãe ela precisa estar se sentindo tranquila, amparada, com força, assim, realmente com coragem, se sentindo segura para que essa amamentação possa seguir o seu caminho o mais tranquilo possível. E também, depois que a gente faz toda essa investigação da mamãe, a gente também vai e se volta para o bebê. Então, é extremamente importante nós olharmos para esse bebê e sabermos como está agora esse corpinho do bebê. Da mesma forma. Então, a parte física desse bebê, como é que está a nutrição desse bebê e como é que está a percepção desse bebê. Então, é um bebê tranquilo, é um bebê que chora muito, é um bebê que está com cólica, como está o intestino desse bebê. Então, a gente vai tentar avaliar também todo o contexto que envolve esse bebê. E fisicamente, a gente vai fazer a avaliação da cavidade oral, a gente vai ver como estão esses músculos, como é que está a função da língua, como está a deglutição desse bebê, como está a respiração desse bebê, o posicionamento nessa mama, será que está num bom posicionamento? Será que esse bebê não consegue se posicionar bem porque ele tem algum bloqueio a nível de cervical que não permite com que ele tenha uma boa mobilidade dessa cervical e possa ter uma mamada mais eficiente, sem gastar tanta energia? Então, a gente faz toda essa parte de avaliação do bebê em si. E também nós vamos ver essa questão alimentar, que está diretamente relacionada com ele. Então, é um bebê que está mamando somente no peito da mãe, é um bebê que está também com fórmula, é um bebê que está tomando algum tipo de medicamento. Então, a gente também faz essa investigação em relação à parte nutricional. E em relação às percepções, então muitas vezes da gente olhar para o bebê, ver como é a relação dele com a mãe, com o pai que estão ali na consulta, a gente já tem uma ideia de como está esse bebê. Está um bebê tranquilo? Está um bebê muito agitado? Está um bebê que não está dormindo bem, não está relaxando, descansando bem? Então a gente também faz toda essa avaliação de tudo que envolve. Então perceba, a gente faz na osteopatia a gente faz um apanhado geral de todas as partes que fazem parte da amamentação. E isso é importante porque muitas vezes
a gente sempre fica focado no posicionamento dessa mãe, ou no posicionamento do bebê e na pega, e muitas vezes isso também pode estar associado, né? Então o bebê não se posicionar bem, não pegar bem, por algo estrutural do bebê, que é importante de fazer uma avaliação e de fazer o tratamento para que isso evolua da melhor forma possível. Então, diante de tudo isso que eu falei, eu queria passar algumas dicas aí para você, mamãe, que está passando por alguma dificuldade na amamentação. Eu acredito que vão ser dicas valiosas aí para vocês. Então, eu acho que o primeiro ponto é calma, né? Que eu acho que é o mais difícil da gente manter. Quando a gente está diante ali de uma situação onde tem um ser que precisa se alimentar para poder crescer e se desenvolver, a responsabilidade sobre nós fica muito grande. Então a gente quer a todo custo fazer aquele bebê pegar e mamar. Muitas vezes a gente deixa essa criança mamar mesmo com a pega ruim, porque na sua cabeça fala, não, pelo menos ele está comendo. Só que na verdade isso vira um ciclo vicioso muito, muito ruim, principalmente para você, mamãe. Então, primeiro, calma. Vamos analisar, vamos tentar sair um pouquinho de cena e analisar realmente de forma mais fria o que está acontecendo. E lembra, tudo que você sente, então se você está angustiada, se você está com medo, todas essas percepções, elas não só atrapalham a liberação de ocitocina, que vai ser um ponto importante da amamentação, mas também porque o bebê sente absolutamente tudo o que você sente. E pode perceber, naquele dia que você está mais cansada, que você já não sabe mais o que fazer, que você não aguenta mais, é a hora que o bebê está mais precisando de colo, que está mais chorando, que não dorme. Então parece que o bebê entra na mesma frequência que você. Então tente primeiro manter a calma. E se você não conseguir sozinha, existem vários profissionais que podem te auxiliar nesse processo, tá? Um segundo ponto que eu gosto de falar é sobre o local que você vai amamentar. Então, o ideal é que você tenha esse seu espaço. Então, que seja a sua poltrona de amamentação, lá no quartinho do bebê, que seja na sala, no seu quarto, aonde você, mamãe, se sentir melhor. Pegue esse momento como seu e do bebê, única e exclusivamente. Então, imagina que você tá lá com a sua rede de apoio e muita gente te ajudando, muitas vezes você fala, não, calma, eu preciso do meu momento. Vá pro seu cantinho, sente ali na sua poltrona, curta aquele momento, não importa se vai ser tão prazeroso assim ou não, mas curta aquele momento, já vá com o coração aberto de que vai ser melhor a cada mamada que você tentar, vai ser melhor. E quando você está nesse local, não só tem que ser um local que você se sinta bem, mas confortável, então você fisicamente está confortável. Então aquela mamãe que tá lá na cama toda abaixada, e a cabeça começa a doer, a cervical, e aí você não tem posição, e aí parece que tudo dificulta, porque você não tá conseguindo mais segurar o bebê, aí o bebê sente que ele não tá seguro. Então, esteja o melhor posicionada possível. Outra dica é, traga o bebê até você, e não você vai até o bebê. Então pensa, você já está bem apoiada, já está num local gostoso, sua aguinha já está ali do lado. Agora o bebê está pronto para vir para mama. Então traga o bebê até você. Quando esse bebê começa a mamar, então ele já veio e pegou o peito, se por algum caso ele não pegou legal, tira e volta. Não pegou legal? Tira e volta. Bebê tá irritado? Acalma, se acalme e volte. Vocês estão aprendendo, tá tudo bem. E a hora que ele vem abocanhar sua mama, sempre tem que estar na linha do nariz dele, a sua auréola, né, o seu mamilo. E aí assim que ele abocanhar, tente perceber se você ouve bem essa deglutição, se esse bebê encosta bem o queixinho na sua mama, se o narizinho fica livre para ele respirar, se ele respira bem. Lembre-se que quando o bebê começa
a mamar, os primeiros minutinhos ali, né, ele mama de uma maneira mais rapidinha. Depois ele já vai fazendo uma mamada mais devagar. Então essa mamada mais rápida, ela não nutritiva, e até essa estimulação que vai chegando lá para aquela região da hipófise. E assim que os minutos vão correndo, agora essa oxitocina já foi, a gestão de leite já está acontecendo, e agora sim esse bebê começa a mamar de uma maneira mais lenta. Então observe se você percebe essa diferença de mamada bem rapidinha e depois ele vindo com uma mamada mais longa, que realmente você ouve essa deglutição acontecendo. E durante a amamentação ali que está acontecendo, tente perceber se o posicionamento dele está bom, se ele está bem próximo de você, se ele está relaxado. E se você, às vezes você percebe que o bebê não está bem posicionado porque ele está tenso, a cabecinha está dura, ele não está relaxando durante a mamada. Então tenta perceber, quanto mais próximo ele estiver de você, mais coladinho, mais seguro e mais relaxado ele vai ficar ao longo daquela mamada, tá? E assim, a coisa não tá rolando, né? Você não se sente segura, alguma coisa ali não tá bacana, ou um bebê tá com muita cólica, um bebê que o intestino não tá funcionando legal, um bebê que só tá querendo uma mama, já são indícios de que talvez essa questão só de posicionamento da mãe, do bebê, de pega, não é somente isso, realmente é algo a mais. Então, vamos tentar avaliar para ver se estruturalmente você e o bebê estão bem conectados e assim a mamada ser mais tranquila e eficiente para o seu bebê. Bom, espero que vocês tenham gostado do vídeo, espero que vocês tenham entendido fisiologicamente como isso acontece no corpo de vocês e que vocês possam ir tentando se ajustar. Eu estou à disposição para qualquer dúvida. E se você não é mamãe e conhece uma mamãe que está precisando aí de algumas dicas para amamentação, compartilhe com ela. E se você é gestante, essas dicas também são valiosas porque também você vai usar logo aí junto com o seu bebê. Obrigada!